Olá, meus queridos, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática. Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre propriedades do radical. Na aula passada, nós já vimos 3 dessas propriedades. Hoje vamos ver mais 2 propriedades para finalizar então o estudo dessas propriedades do radical. Temos agora aqui a propriedade 4. A propriedade 4 nos garante que, se eu tenho uma operação de radiciação, na qual dentro de um radical eu tenho um produto na qual esse produto é o radicando, eu posso decompor esse radical em um produto de 2 radicais, na qual eu vou ter agora em cada radical um único elemento. E esse elemento é exatamente os fatores que estão sendo operados aqui no radicando. Veja que o índice é mantido em cada um dos radicais obtidos. O que vai acontecer é agora que aqui era um produto no radicando, agora eu vou ter um produto de radicais. A propriedade nos garante então que posso realizar esse procedimento desde que eu tenha 2 reais positivos sendo multiplicados no radicando e tenha um índice n pertencente aos naturais de forma que n seja maior que 1. Vamos agora ver alguns exemplos. Vejam aqui, nós temos raiz de 2 vezes 30. Então, pela propriedade, eu posso quebrar isso em um produto de 2 radicais, na qual o primeiro radical estará somente o número 2 e o segundo radical estará o número 30. Então vamos realizar esse procedimento. Isso será raiz de 2 vezes raiz de 30, pela propriedade 4 que nós já visualizamos aqui. Vamos ao segundo exemplo. Segundo exemplo, nós temos aqui a raiz cúbica de 6 vezes 20. Então, isso vai ser o mesmo que a raiz cúbica de 6 vezes a raiz cúbica de 20. Tá? Veja que o índice aqui é sempre mantido no produto. Aqui, como o índice ele não aparece, é porque esse índice é igual a 2. Mas, da mesma forma, aparece no produto. Tá? Vamos agora aqui na terceira propriedade. Temos a raiz quinta de 4xy. Então, isso daqui eu posso escrever como a raiz quinta de 4 vezes a raiz quinta de x vezes a raiz quinta de y. Nesse caso, estivemos considerando que x e y são reais positivos, para que então pudéssemos utilizar essa propriedade 4. Viram que nesse caso podemos utilizar essa decomposição, mas lá na frente isso muito nos ajudará a desenvolver alguns cálculos utilizando a radiciação, de forma com que possamos expressar um radical que tenha um radicando como produto, agora como produto de radicais. Vamos à próxima propriedade. Meus queridos, vamos à quinta propriedade. A quinta propriedade nos garante que a raiz enésima de uma fração onde o numerador seja x e o denominador seja y, de forma que x e y pertencem aos reais positivos, lembrando que obrigatoriamente y não pode ser igual a zero, para que então a gente possa representar uma fração. Então, eu posso distribuir esse radical para o numerador e para o denominador dessa fração. Quando eu faço esse procedimento, raiz enésima de x sobre y vai ser a mesma que a raiz enésima de x dividido pela raiz enésima de y. Lembrando que essa barrinha da fração indica uma divisão. Vamos ver como realizar esse procedimento agora aplicando em alguns exemplos. Temos aqui raiz de 25 sobre 9.
Então, pela propriedade, nós temos que isso vai ser raiz de 25 sobre a raiz de 9. Veja, nós já conhecemos a raiz de 25 e a raiz de 9. Então, nós já podemos determiná-la aqui. Raiz de 25 é igual a 5. E a raiz de 9 é igual a 3. Vocês podem estar se perguntando, professor, por que a raiz de 25 é 5? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. E a raiz de 9 vai ser igual a 3 dessa mesma forma, pois 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Tá bem? Agora, nesse caso aqui, nós conseguimos já determinar a raiz. Mas em alguns casos, nós vamos manter os radicais, tá bem? Como nós vamos ver aqui. Nesse caso, a raiz vai ser raiz de 3 dividido por raiz de 7. Pronto, aplicamos a quinta propriedade e finalizamos o procedimento nesse segundo exemplo. Agora, nesse terceiro exemplo, veja que aqui nós tínhamos índice 2. O índice está oculto, então o índice é igual a 2. Aqui nós temos o índice igual a 5. O procedimento é o mesmo. Agora, não posso esquecer de colocar o índice 5 aqui. Agora, vou distribuir esse radical para o numerador e o denominador. Raiz quinta de A dividido pela raiz quinta de 5. Utilizamos então a propriedade para expressar como a raiz enésima de uma fração pode ser a raiz enésima do numerador dividido pela raiz enésima do denominador desta mesma fração. Meus queridos, finalizo aqui a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo abordado, mas, em caso de dúvidas, reforço aqui que estou à disposição para vos ajudar. Contem comigo. Um abraço virtual e bons estudos!